Olá galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão aqui no Histórias do Carlão? Então, segue a vinheta. Galera, o nosso assunto de hoje será sobre o período joanino, ou então o período que fala a respeito sobre a vinda da família real portuguesa para as terras brasileiras. Pois é, vamos nos situar um pouquinho a partir daí. Em 1806, um certo cara chamado Napoleão Bonaparte havia decretado um bloqueio chamado Continental, e desse bloqueio ele estava proibindo os países europeus de comercializarem com a poderosa Inglaterra. No entanto, Portugal havia assinado um tratado chamado Panos e Vinhos há alguns anos com a Inglaterra, e isso fez com que Portugal ficasse endividada com aquela nação. Como resultado disso, Portugal não tinha opção a não ser continuar fiel à Inglaterra. Por isso, em 1807, o general Junot invade as terras portuguesas. Os nossos nobres, assim como 15 mil membros da corte portuguesa, embarcaram em navios e vieram para o Brasil. Mas aí vem a pergunta: por que o Brasil? E aí, nessa história do Brasil, Inglaterra e Portugal haviam firmado um acordo secreto em que os britânicos transportariam a família real para o Brasil em segurança. Em troca, Dom João deveria apenas permitir que os ingleses pudessem comercializar com o Brasil, rompendo assim com a ideia do pacto colonial. Além disso, quando a família real chega em Salvador, porque houve um desvio no trajeto, eles acabaram criando um documento chamado de Carta Régia. Nesse documento, os britânicos poderiam comercializar com o Brasil, acabando com o pacto colonial. Lá, em Salvador ainda, Dom João estabeleceu também a primeira universidade do Brasil. Ele chega no Rio de Janeiro um tempo depois e começa a modificar o Rio de Janeiro. Ou seja, ele começa a melhorar aquela região, uma vez que o Rio de Janeiro era considerado uma sociedade bastante atrasada. Dom João acaba estabelecendo então um outro tratado, e esse tratado, chamado de 1810, acaba fazendo com que ocorresse um livre comércio e navegação juntamente com outras nações da Europa. No entanto, esse tratado, a princípio, beneficiava os britânicos, onde eles pagariam apenas 15% de impostos, enquanto que os portugueses pagavam 16% e as outras nações pagavam 24%. Um tempo depois, esse valor acabou se equilibrando entre portugueses e britânicos. Logo depois, no Rio de Janeiro, a gente percebe que Dom João também resolveu fazer umas melhorias para dar um clima mais europeu naquela nação. Então ele começa a fazer algumas obras públicas, como por exemplo, para equilibrar a economia do Brasil, ele cria o Banco do Brasil. Além disso, para tentar dar um ar mais controlador, cria a imprensa régia, com a Gazeta do Rio de Janeiro, favorecendo assim a imprensa. Dom João também cria a Real Biblioteca para que os nobres tenham um pouco mais de cultura, juntamente com o Real Teatro São João. O Jardim Botânico, para dar um clima europeu, também foi uma dessas realizações. Passaram-se alguns anos, em 1815, com o fim do poder de Napoleão Bonaparte e a criação do Congresso de Viena, vários reis lá na Europa começaram a questionar, junto com os portugueses europeus, essa situação de viver um rei numa colônia. E aí Dom João faz uma elevação do Brasil a Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves. E com isso, o Brasil passou a ser um país. E mediante isso, ninguém poderia falar nada que Dom João estava governando de uma colônia. Bom, além disso, no ano seguinte, Dona Maria I, que era a rainha, veio a óbito. E aí Dom João, que era príncipe regente, passou a governar o Brasil. E ao governar o Brasil e Portugal, ele se torna Dom João VI. No ano seguinte, em 1817, a gente passa a ter um probleminha lá na região de Pernambuco, onde uma revolução pernambucana
e lideradas por membros da aristocracia rural, juntamente com classes populares insatisfeitas com a cobrança excessiva de impostos e o descaso português nessa administração, porque a dificuldade em você comercializar produtos agrícolas estava bastante variável, o que aconteceu? Promoveram uma revolução. Dom João envia tropas brasileiras para lá, tropas portuguesas, e acaba sufocando esse levante. Passaram-se alguns anos, em 1820, lá em Portugal, o que nós vamos ter de transformação a partir daí? Vários membros das chamadas cortes, que eram ligados por comerciantes e outros membros, acabaram fazendo uma revolução, chamada Revolução Liberal do Porto, onde tiram o certo controle que os britânicos tinham sobre Portugal, assassinando assim um cara chamado Beresford, que estava administrando e era britânico, e eles acabam, baseando-se nas ideias liberais, criando uma monarquia constitucional. Mandam uma cartinha para Dom João falando: volte. Dom João tem que voltar para Portugal, senão perderia o seu trono. Lá em Portugal, em 1821, após retornar do Brasil para lá, levando consigo boa parte do nosso ouro, porque ele faz um saque de tudo que a gente tinha aqui no Brasil, os membros dessas cortes iniciam um processo para tentar fazer o Brasil voltar a ser uma colônia. Dom Pedro, satisfeito em ficar aqui, diz que fica em janeiro de 1822. A confluência de brigas entre Dom Pedro e Dom João só foi aumentando com o passar do tempo, até que, influenciado por José Bonifácio e Dona Leopoldina, eles iniciam um processo de articulação para manter a figura de Pedro no Brasil. Seu pai envia uma carta em setembro para que Pedro voltasse imediatamente, senão seria conduzido à força. Bonifácio e Dona Leopoldina falam: Pedro, faça alguma coisa. E aí, no famoso 7 de setembro de 1822, Pedro proclama independência ou morte. Galera, se você gostou da nossa pequena revisão, dá aquela curtida, faça os exercícios que estão aqui embaixo e, além do mais, a gente se encontra nas redes sociais. Aquele abraço e até!